Vamos começar então pela parte da cabecinha. Vamos começar com o anel mágico, fazendo nossos 6 pontinhos dentro do anel mágico. Aqui os 6 pontinhos. Vamos fechar o anel e vamos para a nossa primeira carreira de aumento. A nossa primeira carreira de aumento serão 2 pontos baixos dentro de cada ponto, finalizando essa carreira com 12 pontos. Finalizando então a carreira número 2. Agora vamos fazer a próxima carreira, que será de 1 ponto baixo e 1 aumento, por toda a volta, finalizando essa carreira com 18 pontos baixos. Vou colocar o nosso marcador aqui. Finalizando então a nossa terceira carreira. A próxima carreira nós vamos fazer 2 pontos baixos e 1 aumento. 2 pontos baixos e 1 aumento. Por toda a carreira, finalizando ela com 24 pontos baixos. Então aqui finalizamos essa carreira. A nossa última carreira de aumento, nós vamos fazer 3 pontos baixos e 1 aumento. Finalizando a carreira com 30 pontos. Então aqui finalizamos a nossa última carreira de aumento. A partir de agora, nós vamos fazer somente carreiras ponto sobre ponto para subir a cabecinha dele. Então, nós vamos fazer agora 5 carreiras de ponto sobre ponto. Vão ser 5 carreiras de 30 pontos. Então, aqui fizemos as 5 carreiras de ponto sobre ponto. E agora eu vou começar as carreiras de diminuição. Essa primeira carreira nós vamos fazer 3 pontos baixos e 1 diminuição. Finalizando então essa carreira com 24 pontos. A próxima carreira nós vamos fazer 2 pontos baixos e 1 diminuição. Finalizando essa carreira com 18 pontos. Nessa etapa aqui, ó, com 18 pontos, nós vamos colocar os olhinhos, porque depois vai ficar mais apertado para a gente poder colocar os olhinhos dentro. Então, nós vamos contar entre a 8ª e a 9ª carreira, nós vamos colocar o primeiro olhinho. Aqui, então, vai ser o primeiro. Ó. E aí, nós vamos contar 4 pontos de distância entre um e o outro, ó. 1, 2, 3, 4, e vamos colocar o outro olho. Ó. Tá? Vamos colocar a trava de segurança. Isso, deixa bem apertadinho. Então, aqui colocamos os 2 olhinhos. E agora vamos fazer a próxima carreira de diminuição. Vamos fazer 1 ponto baixo e 1 diminuição por toda essa volta, ficando assim com 12 pontos baixos. Essa próxima carreira que nós vamos fazer, nós vamos pegar somente a alcinha de trás e vamos fazer uma carreira completa de 12 pontos. Vamos fazer então o nosso ponto BLO, somente a alcinha de trás, de todos os pontos. Vai sobrar a alcinha da frente para a gente poder fazer depois o corpinho do nosso dedoche. Terminando aqui, então, a carreira de 12 pontos, somente pegando a alcinha de trás. Vamos colocar enchimento.
Então, aqui eu coloquei enchimento, deixei ele bem cheinho. E vou fechar essa bolinha com 6 pontos de diminuição. Finalizamos aqui, então, com um ponto baixíssimo, tá? Deixo um fio que dê só para arrematar, não precisa ser muito grande. E eu já vou arrematar aqui com a nossa agulha de tapeçaria. Já vou arrematar o nosso anelzinho. Deixar ele bem fechadinho. Ó. E fica bem para baixo aqui, ó. Essas alcinhas aqui, nós vamos fazer agora o corpinho dele. Então, eu arrematei aqui o fio. Nós vamos fazer agora o corpinho. Para fazer o corpinho, que é a base onde vai o nosso dedo, a gente vai fazer um nozinho aqui na nossa linha e vamos começar aqui pela parte de trás. E eu vou fazer ponto sobre ponto dentro de cada alça dessas 12 aqui que tem sobrando. Então, eu vou pegar essa primeira alcinha aqui e vou fazer meu primeiro ponto. Essa linha aqui eu já vou colocando junto para já ir arrematando. Vou na minha segunda alcinha e vou fazer meu segundo ponto. E vou seguir por todos essas 12 alcinhas que eu deixei na carreira anterior. Aqui então eu fiz os 12 pontos e agora eu vou subir 8 carreiras de ponto sobre ponto para dar a altura onde a gente vai colocar o nosso dedo para ser o dedoche. Então eu vou fazer 8 carreiras de ponto sobre ponto, esses 12 pontos. Então aqui eu finalizei as 8 carreiras para fazer o nosso dedoche. E eu vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Vou cortar um fio para esconder esse fio, só para fazer um arremate mesmo, né? Eu não vou precisar fechar, porque ele é tem que ficar abertinho, que é onde a gente coloca o dedo, né? Ó. Tá? Agora nós vamos fazer as orelhinhas do nosso ursinho. Para a nossa orelhinha, o parzinho de orelhas, nós vamos utilizar então a mesma linha do corpinho e vamos fazer no nosso anel mágico 5 pontos baixos. Aí a gente não vai finalizar pro lado de cá. A gente não vai fazer para cá. Se fosse uma bolinha, por exemplo, que a gente fosse fazer, ou uma cabecinha, a gente ia botar para cá o nosso ponto e continuar. Nós não vamos, porque a gente quer fazer uma orelhinha. Então, aqui aonde eu tô, eu vou subir uma correntinha e vou virar o meu trabalho, ó, todo avesso. E vou fazer um ponto baixo, mais um ponto baixo. Agora eu vou fazer um aumento, mais um ponto baixo e o último ponto baixo. O último ele é mais ruinzinho de fazer mesmo, mas vou fazer o último aqui, ó. Vou apertar bem o meu anel, porque eu quero que a orelhinha fique assim, ó, bem fechadinha. Na hora de colocar, eu vou dar uma deitadinha nela e ela vai ficar meia essa parte para baixo. E aquela partezinha lá bem para dentro, ela vai ficar meia tortinha. Eu corto um fio pra gente poder costurar ela direitinho na cabecinha. Aqui nesse final, eu gosto sempre de dar um pontinho baixíssimo aqui, ó. Desculpa, aqui, ó. Aqui, ó.
Pega só esse último pontinho que tu fez aqui e dá só um ponto baixíssimo só para arrematar bem essa linha, para não ter perigo depois de escapar. Tá, ó, continua igualzinho. Então eu já fiz a outra, ó, a gente fez 2 orelhinhas e agora eu vou costurar no nosso ursinho. Daquela maneira que é um pontinho na orelhinha e um pontinho na cabeça. Eu vou colocar entre a carreira 4 e 6 ela, ó. Contando do nosso anel mágico, entre a carreira 4 e 6 eu vou colocar a orelhinha do nosso ursinho. Então, um pontinho na cabeça e um pontinho na orelha. Um pontinho na cabeça e um na orelha, tá? Aqui eu já costurei a primeira orelhinha. Esse fiozinho aqui, que é o de trás do nosso anel mágico, eu vou arrematar ele também, tá? Então, eu vou sair aqui no mesmo lugar que eu tô com o outro fio que eu costurei. Vou dar um nozinho nesses 2 fiozinhos aqui. E vou arrematar ele pra dentro, pra gente poder esconder ele. Vamos colocar na agulha os 2 e vou esconder eles aqui dentro. Então, aqui eu coloquei as minhas 2 orelhinhas, ó. Se tu quer deixar ela maior, pode abrir ela. Se quer deixar menorzinha, ela fica abaixadinha assim, ó. Eu acho mais engraçadinho ela menorzinha para um ursinho. Agora nós vamos fazer o focinho do nosso ursinho. Eu vou usar a linha branca e vou fazer 8 pontos baixos dentro do nosso anel mágico. 8 pontos baixos dentro do anel mágico. Vou fechar bem esse anel. Vou fechar aqui com um ponto baixíssimo no nosso próximo ponto, só para arrematar ele e ficar fechadinho, ó. Tá? Corto uma linha grande que dê para costurar o nosso focinho no rostinho do nosso ursinho, ó. E eu vou costurar aqui, ó. Pego a nossa agulha de tapeçaria e vou costurar um ponto no focinho e um ponto na cabecinha, tá? Um ponto aqui no focinho. Pego sempre por baixo, porque como é uma peça pequenininha, mas é uma peça que fica bem marcante, então tu pega um ponto por baixo. Agora aqui eu posso ir por cima, saio lá embaixo, ó. Só que quando eu vou subir, eu subo por baixo. Faço isso por toda a volta do nosso focinho, tá? E já vou esconder essa linha aqui, arrematar ela. Não vamos mais usar essa linha branca no focinho, ó, tá? Agora nós vamos bordar aqui o focinho do nosso ursinho, e eu vou bordar com essa linha preta aqui, linha de bordar preta, tá? Eu vou colocar, então, eu fiz um nozinho aqui no final da linha. Vou puxar aqui para esconder o nozinho. E eu vou começar aqui de cima, ó, porque eu quero bordar esta partezinha aqui. Como ele é muito pequenininho, eu vou aproveitar e vou bordar toda essa partezinha aqui de cima. Então, eu comecei aqui em cima, vou sair no buraquinho do meio e vou sair lá em cima do outro lado, ó. Vou fazer um triângulo, tá? Vou sair no mesmo lugar aqui. E aí vocês vão ver o triângulo, ó. E eu vou bordar dentro desse triângulo. Como vocês já viram nos outros vídeos, é uma linha que vai e vem, ó. O focinho. Eu tô saindo bem aqui, rente. Porque eu só quero, eu não quero bordar lá no rosto, eu quero bordar só o focinho dele. Então, eu tô saindo bem aqui no primeiro pontinho. Vou fazer isso por todo o triângulo até preencher bem ele.
Então aqui eu terminei o focinho. Já vou aproveitar e bordar com essa mesma linha uma sobrancelha, para deixar ele mais fofinho aqui, o rostinho mais fofinho, mais delicado. Eu gosto muito da sobrancelha, que dá uma expressão no rostinho deles. Então eu já vou aproveitar essa linha preta que sobrou do focinho e vou fazer a sobrancelha. Então aqui, ó, uma carreirinha em cima do olho até um pontinho depois do olho. Ó. Tá? Eu acho que a sobrancelha dá uma expressão no rostinho dele. Então a gente vai aqui do outro lado, vou fazer a mesma coisa, ó. Até um aqui. Então aqui eu bordei as duas sobrancelhas. Eu vou colocar um pouquinho de linha branca aqui, ó, para dar uma luz no olhar do nosso ursinho. Coloco a linha branca na agulha de tapeçaria, saio aqui, um nozinho para não escapar, e só dou uma voltinha aqui, ó, bem pequenininho, só para dar uma luzinha, ó, no olhinho dele, tá? E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Ó, ficou só uma luzinha no ursinho. Eu vou fazer agora um complemento pro nosso ursinho, tá? Eu vou fazer um lacinho amarelo, porque eu vou explicar para vocês. Se for um ursinho menino, eu vou usar esse lacinho como gravatinha. Se for uma menina, eu vou colocar na orelhinha. Eu vou mostrar aqui pra vocês então um lacinho bem pequenininho, que a gente vai fazer só pra dar um detalhe nele. Vou começar com o nosso anel mágico, subir duas correntinhas no anel, ó, dentro do anel mágico. Então eu vou subir duas correntinhas aqui no nosso anel mágico e vou fazer 3 meio ponto alto. Fiz um, vou fazer outro e mais um. 3 meio ponto alto. Faço duas correntinhas, um ponto baixíssimo dentro do anel, subo duas correntinhas e vou repetir os 3 meio ponto alto que eu fiz do outro lado. Aqui eu fiz o primeiro, mais um e o último. E vou repetir as duas correntinhas. Então eu fiz duas correntinhas, 3 meio ponto alto, duas correntinhas, um ponto baixíssimo dentro do anel, subi duas correntinhas, 3 meio ponto alto, duas correntinhas e vou fazer mais um ponto baixíssimo dentro do anel. Tá? Fecho bem aqui. Deixo um fio comprido, porque eu vou enrolar esse fio no meio para ser o miolinho do nosso lacinho. Puxo bem. E agora eu vou fazer o miolinho, ó. Só enrolo o fiozinho. Pode ser só umas 3 vezes, porque ele é um lacinho pequenininho. Dou um nó com o fio do nosso início, que nós começamos com ele, né? Já corto esse fio pra gente não se achar que é ele que a gente vai costurar. E aí aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó. O que eu tô fazendo isso pra mostrar pra vocês, por quê? Porque se você vai fazer um dedoche da família urso, por exemplo, você vai fazer o papai urso, a mamãe ursa e o filhinho urso, o filhote. Então o papai urso, eu vou colocar a gravatinha aqui, ó, e eu vou costurar essa gravatinha no pescocinho dele. E vai ficar o papai urso. Se for o filhotinho, que for um menino, eu vou botar a gravatinha aqui também. Agora, se for uma menininha, uma ursinha, eu posso botar esse lacinho aqui, ó, na orelhinha. E aí vai ficar uma menininha. Pode botar no meio também da cabecinha, se você preferir.
Esse eu vou colocar como gravatinha para ser o ursinho. Então eu vou costurar normal, tá? Pego aqui, ó, esses 2 pontinhos e costuro normal o lacinho, a gravatinha. Saio aqui na gravatinha e volto. Vou costurar normal, então. Eu fiz amarelinho para poder mostrar para vocês que podia ser tanto menininha quanto menininho. Mas você pode fazer da cor que você quiser, tá? E aí eu vou arrematar aqui. Vou deixar um fiozinho comprido. E tá pronto o nosso dedoche de ursinho. Ó. Se você fizer o dedoche, me marca, que eu vou adorar ver que você conseguiu fazer. Vou comentar. Compartilha conosco esse vídeo e nos siga, ativa o sininho para receber notificações. Todos os dias nós estamos postando vídeo de receitas. Se vocês gostaram, comentem aqui embaixo algum bichinho que vocês queiram que eu faça e mostre aqui para vocês como fazer. Algum bichinho que vocês tenham alguma dificuldade, algum bicho que vocês queiram aprender a fazer. Comentem aqui nos comentários que eu prometo gravar um vídeo para vocês com o bichinho que for mais citado. E se for vários, a gente vai aos poucos fazendo os vídeos e postando. Todos os dias tem vídeo no nosso canal, vídeo novo. Se você gostou, curte, compartilha com familiares, compartilha com os amigos, compartilha com aquela pessoa que você sabe que faz crochê e vai gostar de ver os meus vídeos. Até o próximo, pessoal!